Bem, estamos de volta. E lhe questionei, em princípio, se não seria um pouco cedo para Israel no exílio a já ter em mente a ideia de um monoteísmo, de um único Deus. Se não seria melhor chamar ou trocar pela expressão de um Deus nacional. Não, isso antes do exílio. Mas durante o exílio, já com o segundo Isaías, não. Aí já temos um monoteísmo, ao menos prático. Então, por exemplo, em todo o mundo sapiencial e depois em todo o mundo profético já é monoteísmo? Ou os profetas pré-exílicos não é? Mas os profetas que são antes do exílio não viveram ainda esse tempo do monoteísmo. Isaías, Jeremias, Ezequiel mesmo. Então, a estes profetas, o que se pode afirmar é, no máximo, um Deus nacional. Um Deus nacional, mas já indo na direção do monoteísmo. Esse texto, volto sempre a ele, que hoje é o capítulo 1º do livro do Gênesis e o texto com que se abre a Sagrada Escritura, foi escrito já num contexto monoteísta. Agora, ainda falando sobre... E ele tem uma riqueza espiritual fabulosa, sim, como já tocamos aqui. Sem dúvidas. Mas chamou minha atenção quando, na primeira parte do nosso programa, o senhor falou: um povo que não tem história testamentada é um povo que não tem memória e, portanto, não tem passado. Mas se Israel era tão pobre, e se naquela época a arte de escrever era tão rara e cara, como eles conseguiam escrever? Escreviam tudo? Muita coisa deixaram de escrever? Eu aceito que a escritura entrou pouco a pouco. Não foi de repente, num dia que viraram todos alfabetizados. Alguma coisa, talvez, no final do século VIII e durante o século VII. Sobretudo, algum oráculo profético. E alguma tradição ou alguma história que podia estar já em estado escrito. O alfabeto hebraico foi um alfabeto muito simplificado. É um alfabeto de 23 letras. Não é uma coisa complicadíssima como os hieroglifos do Egito ou a escrita cuneiforme que conheceram em Babilônia. É bem simplificado. E era a língua que falavam antes do exílio babilônico. Portanto, se o analfabetismo era de domínio de todos, havia um ou outro, escriba sobretudo, e conselheiros de reis analfabetos, que sabiam escrever e sabiam manejar um texto escrito. A época em que o texto do Gênesis, esse primeiro texto de Gênesis, foi escrito, já, repito, ele foi redigido. Ele já se conhecia a escrita assim. Mas... Não que todos soubessem ler, e muito menos que cada um tivesse uma Bíblia na sua casa. Isso é ingenuidade. Isso seria anacrônico. Agora, que houvesse um texto ou alguns textos básicos de posse de comunidades, quer na terra de Israel e Judá, quer no exílio, ou quer nas diásporas, isso aqui é perfeitamente aceitável. Agora, o trabalho final, isto é, a junção de todos essas histórias na origem independentes, a coleção de tudo isto foi feita após o exílio, com a necessidade sentida de se ter, como os outros povos, um passado também.
Quando o senhor fala após o exílio, aí eu posso chamar, no caso da famosa reforma de Josias, Não, para o Pentateuco, não? A reforma de Josias foi pré-exílica. Foi em 622. Foi anterior ao exílio. Desculpe-me, é porque os anos são contados ao contrário, né? No Antigo Testamento. Foi. Porque o exílio se deu em 500 e qualquer coisa, né? O exílio começou em 587. Exatamente. Terminou de direito em 539, com Ciro, da Pérsia. E, de fato, a partir de 520, com Dario I. Mas o que aconteceu na reforma de Josias, que alguns livros foram até sacralizados e reunidos? Não. Isso já teorias. É pensar a reforma de Josias de uma maneira mais lendária. Então isso não. Essa tese não se sustenta. Livros da reforma. História deuteronomista. História. Quer dizer, o Deuteronômio gerou um grupo de historiadores entre aspas, de história de Israel. Alguns textos deuteronomistas podem ser pré-exílicos, mas muito poucos, sobretudo aqueles que elevam e criam uma visão positiva da monarquia. Entendi. Depois, a maioria veio depois e tem uma visão pessimista da monarquia. Mas o que aconteceu entre uma visão e outra? O que aconteceu? Aconteceu que a monarquia acabou. Não, bem entendido agora. Muito bem. Certo? Uma vez tendo dito isso tudo, a gente pode entrar no texto. Pode, mas eu acho que não precisa ler versículo por versículo do capítulo 1, não. Podemos deixar essa tarefa aí ao leitor, ou melhor, ao telespectador, que pode agora ter a Bíblia aí na sua mão e depois do programa ler o texto com mais atenção. Vejam como ele é rico. O mundo existe porque um ser onipotente assim o quis, assim o dispôs. E nós não aceitamos isto até hoje. Por que existe o ser e não o nada? Quem é responsável por isto? Nós não falamos de um Deus criador até hoje, não é a nossa fé. O texto fala que Deus criou de maneira livre e espontânea, não é a nossa fé? Não é isto que dizemos até hoje? Não é nisso que cremos? Deus não teve nenhuma obrigação de criar o que criou? O texto fala e insiste num repouso sabático. Não temos nós ainda hoje que consagrar um dia especialmente a Deus? É o nosso domingo, com a participação da missa. E no meu tempo de criança, eu diria, de criança até jovem, eu diria a você o seguinte: no domingo não bastava a missa. A gente tinha vésperas solenes e cantadas. E em muitas igrejas se celebravam vésperas. Eram as famosas rezas. Hoje, com as missas vespertinas, desapareceu tudo. Mas, a meu ver, foi um empobrecimento, não foi um enriquecimento. Tal como se sucede hoje na liturgia, as vésperas, um hino, salmo, cântico, pois é, salmo. Tudo isto era o domingo à noite. Hoje é a missa e acabou a missa. E a pior, porque no meu tempo de criança não havia comércio no domingo. As coisas estavam fechadas, se repousava. E eu me lembro que nós éramos ensinados a vestir uma roupa melhor, a engraxar os sapatos, a ter uma aparência mais bonita. Por quê? Porque era o dia do Senhor. O padre, hoje, quando a gente, por exemplo, o senhor fazendo memória um pouco da sua história, né?
aí a gente, voltando ao texto, por que essa necessidade do judeu de mostrar de modo até imperativo que Deus descansou no sábado? Será que isso reflete uma realidade dura da época deles? Não, simplesmente uma motivação. Deus não descansa, não é? Isso é uma maneira antropomórfica de se falar de Deus. Não, Deus não se cansa nem descansa, Deus é Deus. Agora, eles queriam com isso, naquela época, motivar o repouso sabático. Isso é fruto, muito provavelmente, do sofrimento que eles viviam no exílio ou não? É forçoso essa As origens do sábado são um pouco obscuras, ou são bastante obscuras. Eu acredito que antes do exílio, o sábado não fosse um dia todo especial. O Shabat, como tal, começou no exílio e se desenvolveu no pós-exílio. É a partir do pós-exílio que nós construímos tudo. Não é? Muito bem. E nós temos que terminar o nosso programa, mais uma vez, agradecendo aos telespectadores que nos deram atenção e a bondade da audiência e esperando em Deus que na próxima semana estejamos novamente reunidos. Muito obrigado. A você e a sua família que semanalmente nos acompanha aqui através do nosso Páginas Difíceis. Fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço.